Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje o tema: as mulheres no mercado catarinense. E nada melhor do que trazer duas representantes. Rúbia, proprietária aí da imobiliária Visão Imóveis, nossa diretora, segunda secretária do Cresci, e Maiara, nossa delegada em Itapuá, e trabalha lá na Top Imobiliária, proprietária da Top Imobiliária. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui para colaborar, né? Tá bom. Conte um pouquinho aí, Rúbia, Imobiliária Visão. Quanto tempo tem Imobiliária Visão aqui em Joinville? A Imobiliária Visão vai fazer este ano 49 anos. Ela começou com meu pai em 1976. E eu entrei na imobiliária em 1993, 94. É quando eu tirei o meu Cresci. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Porque já são 32 anos de mercado. E eu acho muito interessante, porque as coisas vão se alterando e você vai se adaptando conforme o mercado muda, a tecnologia muda e você vai indo junto. E antes disso tudo, antes de eu me tornar uma corretora, minha formação principal é computação. Olha só! Trabalhei em computação, inclusive fiz o primeiro programa lá na imobiliária do meu pai de loteamentos para cobrar as parcelas. Olha que legal! Essa eu não sabia. Fiz isso, e antes também de voltar para Joinville, primeiro trabalhei na área. Aí fiz programas para Itaipu. A minha empresa era em Florianópolis, não era a minha empresa onde eu trabalhava. Fiz programas para Itaipu, dei aula para os gringos lá, de vários sistemas que precisava. Foi uma experiência bem interessante. Eu passava a semana lá e voltava o final de semana para cá. Aí, num certo tempo, meu pai chamou: Rubia, estou precisando de ti aqui, Joinville, né? Aí voltei para Joinville e comecei minha jornada, fiz o Cresci, comecei minha jornada aqui. E o meu pai chegou também a vice-presidente do conselho, daí nessa época ele infelizmente faleceu. Mas nós continuamos, porque é uma empresa familiar, sou eu, mais duas meninas e um menino, somos em 4, trabalhando lá, e estamos aí, enfrentando. E nesse meio tempo todo ainda eu fiz mestrado pela ESAG de Florianópolis, e tenho MBA em Neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul, e várias outras coisas que eu não vou ficar falando. Daí não vamos ter podcast aqui. Mas assim, isso tudo eu vejo assim, a computação me agregou muito, porque a gente aprende os processos, a ordem certa de fazer as coisas. E uma coisa que eu aprendi muito lá foi tempos e movimentos. Por quê? Porque eu sei que assim, eu tenho que fazer primeiro isso daqui para aquilo lá funcionar. Não vou lá primeiro para depois voltar para cá. E isso na profissão ajuda muito. A gente põe os processos na ordem. E o mestrado, eu fiz justamente o mestrado na área de planejamento estratégico, quando eu fiz um levantamento de todos os loteamentos de Joinville. Justamente porque nós fomos uma das imobiliárias pioneiras na área de loteamentos. E a computação deu isso, essa coisa de o que eu tenho que fazer primeiro, o que fazer depois. Isso agiliza muito o meu trabalho. Então você deve estar se divertindo aí com o ChatGPT. Sim. Porque já está na minha vida. Porque quem trabalha... Eu também tenho formação na parte de programação, né? Então, pra gente que tem cabeça de programador, mexer com o ChatGPT é um parquinho de diversão, né? Exatamente. E assim, eu vejo que quem não entrar, não tiver não estou dizendo só trabalhar com aquilo, mas vai te auxiliar. Sim. Ele está do teu lado ali para te ajudar e te auxiliar. Nós temos coisas muito burocráticas, é ali que ele vai ajudar. Porque nós não vamos comparar com ele na velocidade de resolver as coisas que eles têm, né? Nós conseguimos, mas o que eu vejo na nossa profissão ainda é importante é isso aqui, olho no olho. A confiança que tu passa para o teu cliente. Isso não tem ChatGPT que vai tirar. Sim. Não vai mesmo. Então, o dia a dia, tu tá ali falando com o cliente, escutando, porque os nossos clientes têm que ter uma formação também em psicologia, né? Porque os teus clientes vêm com os teus problemas, tu tem que ter a paciência de escutar para ver onde é que tu vai conseguir encaixar e ajudá-lo. Que é uma coisa, assim, bem interessante que eu sempre digo lá na imobiliária. Se o cliente vem brigando,
escuta ele. Porque é você que está ali na frente, porque ele não conseguiu brigar com a esposa, com o marido, não teve coragem, vai brigar contigo. Mas escuta, e pode ter certeza, toda vez que eles saem, desculpa, eu estava meio nervoso e não sei o quê. Então é uma coisa que tu vai aprendendo e vai lidando com as coisas, e é uma profissão muito, assim, satisfatória, te dá um retorno muito... É apaixonante. É apaixonante, isso, falou a palavra certa, Gabriel. Apaixonante. Eu sempre falo, pessoal, eu não posso defender corretor de imóveis porque eu vou convencer todo mundo a ser corretor, né? Tanto que a gente gosta, a gente acho que se realiza, né? Não só financeiramente, mas pela paixão da profissão, né? O que ela traz... E principalmente você falou, né? Eu não tenho preocupação que a tecnologia vai tirar a gente. Não vai. Porque o grande diferencial da corretagem de imóveis é o relacionamento humano, né? A gente se relacionar um com o outro. E aí, Mayara, conte um pouquinho da trajetória aí. Tá. A Top Imobiliária, ela está em Itapuá no mercado desde 99. Ela também iniciou ali com meu pai, né? Éramos engenharia também, Top Imobiliária e engenharia. Então, na época ali, era uma das imobiliárias que dominava a parte de construção civil ali em Itapuá. Depois a sociedade acabou, cada um tomou um rumo dos sócios, né? Mas hoje o Lázaro ainda permanece. E eu tô com ele há 20 anos, né? Faz 20 anos que eu tô trabalhando com ele, como corretora há 16 anos. E é um mercado bem... como eu posso dizer? Desafiador. Desafiador, bem desafiador. Então, as pessoas acham que é tranquilo, né? Vendo que ali é fácil, que é fácil, vendo ali no nosso dia a dia, mas é uma profissão, assim, gratificante. Eu gosto muito, né, dessa parte da corretagem. E a cidade tem crescido bastante ali em Itapuá, né? Então, a gente vê que tá vindo mais imobiliários, tá vindo mais corretores, e a gente, como delegadas, enfim, eu também sou vice-presidente da CITA, né, que é a Associação dos Corretores de Imóveis de Itapuá, no qual meu pai que fundou, né, na época, a CITA. Então, na época ele sempre se reunia ali com o pessoal para fazer as melhorias, né, dentro do nosso setor. E teve várias conquistas aí nesse período, né. Na época era ir lá, bater palma mesmo, ir atrás, correr. Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia, né? Que na época não tinha tanta, né? E hoje a gente está reativando aí a CITA, porque até então ela estava adormecida, né? Então a gente está reativando e para fortalecer o nosso setor imobiliário e, enfim, né? Assim como o Cresci, né? O Cresci também está nos apoiando, sempre nos apoia nessa parte ali como delegada, né? E também a gente está também fazendo um núcleo dentro da Cine, lá em Itapuá. Então esse núcleo imobiliário também vai fortalecer a nossa categoria. E eu, na verdade, assim, eu tô na imobiliária há 20 anos, mas eu me formei aqui em Joinville em fisioterapia, né? Eu iniciei aí a faculdade de fisioterapia, me formei, fiz pós-graduação, mas desde os meus 17 anos eu trabalho no ramo imobiliário. Acabei me formando, tudo, mas sempre continuei no ramo imobiliário. Eu amo, né, essa parte, essa troca aí com os clientes, troca de experiência, de vida. Os clientes acabam nos tornando amigos, né, é bem interessante. Mas você sabe que tem um ditado judeu que é assim, né, o judeu fala para os filhos, né, você pode se formar no que você quiser, mas depois você volta para a lodinha. Então, o mercado imobiliário, ele acontece muito isso quando a gente fala principalmente em empresa familiar, né? Por conta do dinamismo que eu acho que a corretagem te dá, né? Te dá a possibilidade de você conseguir ainda realizar o seu sonho, né? Daquela profissão e ao mesmo tempo continuar no mercado, né? Óbvio que chega um momento que a gente só fica no mercado imobiliário, né? Porque ele começa a ser tão envolvente que a gente acaba focando nisso, mas eu vejo muito isso, né? Eu vejo muita gente, principalmente em empresa familiar, a pessoa vai lá, faz uma trajetória e daqui a pouco volta. O nosso próprio presidente, o Marcelo Brognoli, tem assim, uma história parecida, né? A diferença é que ele foi para Portugal, né? E daí foi ficar fazendo um estágio numa imobiliária lá, daqui a pouco o cara convidou ele para abrir sociedade e expandir para a Europa toda. E aí o pai dele falou... Pode voltar para a lojinha.
Pode voltar para a lojinha. Acabou a brincadeira, pode voltar para a lojinha. Mas é legal, porque você ganha, acho que a pessoa ganha uma experiência fora, e aí a gente entra com uma visão diferenciada, né? Eu trabalhei algum tempo dando consultoria, e é o que eu sempre falava, o filho, ele tem que sair fora, ele tem que enxergar. Sim. Porque enquanto ele estiver na empresa, infelizmente ele é o filho do dono. Então, o tratamento das pessoas é diferenciado, né? Agora, quando você está num local onde você não é filho de ninguém, ali você tem que provar o seu valor. Você por você. Daí, quando você volta para a empresa, você já volta com esse instinto, né? Você já volta com com uma garra diferenciada e dá todo o resultado. E eu vejo que o mercado imobiliário, principalmente o catarinense, a gente, antes acho que a Rúbia consegue até ter uma visão melhor do que eu acho que ele era muito masculino, né? Era. Era, né? Isso posso falar. E agora a gente tem uma invasão, né, no bom sentido, das mulheres, né? As mulheres... 40% hoje. E eu acho que vai ultrapassar rápido, né? Logo, sim. Logo, porque eu acho que a mulher se encontrou muito no mercado imobiliário pela facilidade que tem de flexibilidade de horário, né? Porque eu acho que o grande problema da mulher São duas coisas. É a flexibilidade por causa da família, né? Das crianças e tal. E os honorários teus. É igual ao do homem. É dificilmente, porque tu é mulher, tu vai ganhar menos. Perfeito. Né, na nossa profissão, porque nos outros restantes, tu pode olhar que não é bem assim. Perfeito. Então, essa é uma conquista que a gente tem que valorizar mesmo. É um mercado igualitário, né? Isso, e sem falar da flexibilidade dos horários, porque quando tu tem filhos, tu tem que se dedicar a eles, principalmente nessa fase do crescimento, porque é onde eles mais precisam de ti. E se tu não aproveitar, depois eles viram as costas para ti, eles não precisam mais. Agora nessa parte ali, 20, 21, eles precisam saber que tu tá ali, que tu pode contar contigo, que vão te auxiliar e tal, porque depois eles acham que já são donos de si, viram as costas e vão. Natural, isso é do ser humano. E eu, quando falando que era muito mais machista, eu tive um desafio muito grande quando eu aceitei ser presidente da Rede Mais Imóveis Joinville. Excelente rede, por sinal. Foi uma Aí eu pensei iniciativa. Assim, vou. Eu sempre fui muito corajosa, mas eu senti que não foi fácil, que tive que colocar o que eu achava, o que eu não achava, e fui em frente. Depois disso me deu coragem de eu assumir 2 anos consecutivos o núcleo de imobiliária, porque aqui em Joinville é pessoa jurídica dentro da CIG, né? Núcleo de imobiliárias de Joinville dentro da CIG. Por 2 anos eu fui presidente ali, porque nos outros lugares geralmente é corretor, mas ali não, tem que ser imobiliária dentro da CIG. Também foi outro desafio. E quando a gente assume essas coisas, que são tudo voluntárias, a gente vai crescendo e vê que a gente não pode ficar contando que todo mundo vai te ajudar. Isso não acontece. Então, tu tem que ter a liderança, tem que estar na frente para puxar os outros. Porque tem algumas pessoas que precisam de ter você ali do lado para puxar. E ali também eu senti assim, as barreiras colocadas para a mulher, mas com jeitinho, tu vai indo, eles vão, tu tem que provar mais do que eles, mas nunca também ser superior a eles, é igualitário, né? Não vejo esse negócio que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, não. A mulher é igual ao homem, com as suas devidas diferenças, que é o natural, mas com mesma potência, mesmos desafios. É um jeitinho diferente de fazer as coisas, mas que no final o resultado vai ser o mesmo. E aí tem as pessoas que gostam assim, tem as pessoas que gostam assada, mas está tudo certo. Chega lá, o resultado final que interessa, como você vai chegar lá, eu faço do meu jeito, o Gabriel faz do jeito dele e chega no mesmo destino final. Você sabe, né? que eu trabalhei numa imobiliária aqui em Joinville e eu tinha, a minha equipe basicamente era mulheres, né? Minha equipe de vendas. E o que eu percebi? Que tinha muito cliente que se sentia muito mais à vontade, né? A família se sentia muito mais à vontade quando era a mulher atendendo, né? Muito melhor do que se fosse um homem atendendo. Era um diferencial assim, bem grande. Eu trabalhava com alto padrão e era assim, batata. Minhas campeãs de venda eram as mulheres. Era assim, top. E outra coisa que eu percebo também nesse negócio do atendimento, quando o homem vai na imobiliária, aí a mulher atendeu ele, uma corretora, mas aí na hora de fazer a visita você tem que colocar um corretor junto, porque às vezes a esposa não gosta que seja atendido,
Entendeu? Então, esse discernimento, essa delicadeza tu tem que ter. Não pode largar lá e às vezes não tem nada, mas quando a gente conhece o ser humano, o que ela foi fazer lá contigo? O que ela queria contigo? Essas coisas que do dia a dia nosso, né? Então, tendo esses cuidados, tudo é mais tranquilo. E sempre que tu vai fazer um atendimento dizendo onde é que tu tá indo, com quem que tu tá indo, falando das mulheres, né? Que horas tu volta, para ter essa... Que agora, com essa tecnologia, com tudo, eu vejo que o nosso mundo está um pouquinho pior na relação de assédio, de querer tirar vantagens, etc. Porque com o celular, tu sabe tudo da vida e mais um pouco da pessoa. Então, se tu quiser fazer um golpe, alguma coisa, tá muito tranquilo. Tanto para homem quanto para mulher, né? Pode ser que é só mulher coitadinha, não é? Mulher não é coitadinha, mas acontece para os dois lados. E na praia eu acredito que essa problemática às vezes eu acho que é pior, porque daí vem gente de fora, né? Diferente quando você tem um mercado que são pessoas daqui, né? Eu acho que o mercado da praia, se trabalha lá, o que é mais forte? Venda, locação de temporada, ou é tudo um pouquinho de cada? Venda. Nosso forte mais é venda e locação anual. Hoje está bem forte também na nossa cidade, né? Devido ao porto. E agora também vai ter o segundo porto, que é a Coamo, né? Está se instalando lá em Itapuá. Então essa mão de obra aí, ela requer também a locação, né? Então está bem forte, tá bem... Tem poucos imóveis para locação e tem muita procura. Eu acho que isso é geral, né? O pessoal sempre me pergunta qual que é o melhor investimento. Eu falo, compra imóvel e põe para alugar. Sim. Eu acho que é difícil imobiliária que tem imóvel na carteira de locação, principalmente residencial, né? Ela tá saindo muito rápido, né? Até os clientes perguntam, eu falo, invista em kitnets, né? Compra um terreno, faça kitnets que você vai com certeza se dar muito bem. Eu sempre passo, eu sou uma investidora também, então eu sempre ofereço o que eu pratico, né? Eu não vendo o que eu não acredito, né? E realmente a locação hoje é a bola da vez, né? A locação hoje em Itapuá, eu acho que em qualquer lugar, né? Hoje, a locação, ainda mais com as taxas de juros que está altíssima, né? Está bem complicado o financiamento hoje. Mas assim, o mercado imobiliário em Itapuá, em si, ele é um pouquinho diferente, né, das outras cidades. Tem muita gente vindo, muitos empresários vindo, se instalando, tem o porto, tem as logísticas, tem as construtoras indo para lá, então Itapuá, agora que está começando a se desenvolver, a crescer, né. Tem um projeto bem bacana lá, que é o Riviera Santa Maria, que é um projeto do Jaime Lerner, né, do falecido Jaime Lerner. É um bairro planejado dentro da cidade, bem bacana mesmo, né? Tá em fase de estruturação, né? Ali do solo. E tem apenas 36 anos, né? Vai fazer agora, dia 26, 36 anos. Então é uma cidade bem jovem ainda. A gente se compara muito ali a Itapema, Balneário, mas quantos anos tem, né? Itapema e Balneário. Então Itapuá ainda é muito jovem. A gente não tem como comparar a infraestrutura de uma cidade para outra, né? Mas em termos de investimento, com certeza ainda Itapuá está no ranking, né? Você consegue ainda comprar imóveis com preços bem atrativos para futuramente ter uma renda bem bacana. Eu falo que o mercado imobiliário é o local mais seguro para a gente deixar dinheiro, né? Passa a crise, volta a crise e o imóvel está lá, né? Eu vi um vídeo esses dias e revi ele, que a pessoa falava exatamente isso, né? Perguntava na época do famoso plano Collor, né? Aí falou pro cara, você perdeu dinheiro? Ele falou, não, porque o meu dinheiro está tudo aplicado em imóveis. Então, a resposta é simples, né? Quer ter segurança? Deposita lá no terreno. Eu falo pro meu gerente de banco, eu falo, se você conseguir me dar uma aplicação que me renda mais do que 15% ao ano sem risco, eu faço. Porque no imóvel, na pior das hipóteses, eu vou ter 15%. Sim. Né? É o pior cenário. Né? Óbvio que a gente tem lugares que vai dar 20, 30, 50. Eu já comprei imóvel em Barra Velha que eu vendi 7 meses depois, que me deu o dobro do que eu tinha comprado. Sim. Em 7 meses. Então, assim, não tem uma rentabilidade muito boa, né? E hoje é uma realidade em Itapuá, né? Você compra ali um terreno, daqui 1 ou 2 anos já está quase o dobro do valor. O importante é a compra, né? Tu saber. E Garuva também, né? Garuva,
expandiu, assim. Garuva, assim, o que me surpreendeu em Garuva, eu quando fui, eu já trabalhava aqui em Joinville, né, ainda continuo trabalhando, mas quando eu abri escritório lá, eu abri focado muito em área, que é a minha especialidade, e só que eu imaginei em um certo momento que Itapoá ia estourar mais na parte logística, e foi ao contrário, as empresas quiseram ficar em Garuva pela proximidade da BR. Sim. E Itapoá estourou outros sentidos, mas a parte logística ficou muito forte em Garuva. Então, assim, em Garuva, assim, falta moradia para alugar, para vender, para o cara comprar, não tem, assim, a corrida do mercado imobiliário e o preço, né, tem muita gente que fala assim, tá alto o preço, eu falo, cara, não tem. Sim. O mercado, ele funciona com demanda. Né? Não tem. Tá faltando, sobe o preço. E a gente tem essas facilitações agora, vai ter a duplicação, né? Ali na 415, Garuva, Guaratuba e Itapoá. A ponte de Guaratuba, que início do ano que vem já está concluída, né? Tem aproximadamente 45% já. Que hoje a gente tem 3 saídas, né, para Itapoá. Você consegue ir por Coroados, pela 277, pela 376 por Garuva, e pela Vigorelli pelo Ferryboat, né? Você consegue sair já dentro de Joinville. E para quem está em Curitiba, quem está em Londrina, Itapoá é a primeira praia aqui do litoral de Santa Catarina, né? Eu falo que o joinvilense não descobriu Itapoá. Não é a frase. O paranaense já usa Itapoá, usa e abusa, é muito mais perto e muito mais prático ir para Itapoá do que para São Chico. Sim. Né? São Chico, infelizmente, tem o problema do trânsito, né? É um lugar lindo, maravilhoso, mas assim, eu fico pensando hoje o que vai ser ir para São Francisco, né? Vai ser uma epopeia. Então, Itapoá tem toda essa facilidade que ainda não foi descoberta, né? Quando eu estudava aqui em Joinville, o pessoal, onde que fica Itapoá? Mas Vila da Glória, todo mundo conhecia. Pertence a São Francisco, né? Sim. Mas está do ladinho, está 15 quilômetros de Itapoá, São Francisco. É Vila da Glória, né? Então, realmente, Itapoá, claro, após o porto, né, ter se instalado na cidade, Itapoá ficou mais conhecido, né? Hoje, o porto de Itapoá é um dos mais modernos do Brasil. E vamos ter também a dragagem do nosso porto, né, do calado. Hoje tem 14 metros, ele vai se expandir para 16 metros e vai ter uma engorda da praia também. Não, essa foi um presente. A engorda da praia, autorizada pelo o Ministério Público que deu a solução, não tem, né? A maioria das vezes quando o pessoal de praia quer engordar, o Ministério Público costuma barrar, dá problema ambiental. Sim. Não. A ambiental, o Ministério Público falaram, olha, eu preciso que vocês usem essa areia aqui, né, para engordar a praia. Sim. É um presente, tem que agradecer, né? Sim. Não, bem... Agora os gestores da cidade só tem que cuidar para não deixar esse crescimento desenfreado, né, Gabriel? Porque a gente vê essas novas aqui em Balneário, chega no verão, falta água. Problema de esgoto, problema não sei o quê. Então tem que ter tudo uma coisa planejada. Como uma cidade novinha é mais fácil, né? Sim. Eu falo muito isso, que eu aprendi em Joinville, né? Com as boas práticas. E o que eu aprendi em Joinville, e eu acho que você pode falar sobre isso, é esse cuidado que aqui em Joinville se tem com o crescimento, né? Em fazer um crescimento organizado, pensado, às vezes, até pôr o pezinho no freio para entender um pouco, né? Como é que tá indo. Então, Joinville, ela cresce, mas eu vejo que ela cresce de forma organizada, de forma constante. Eu aprendi aqui um negócio aqui em Joinville. Ninguém quer ganhar 300% de uma vez só. É preferível ganhar lá os 20 e ser linear, né? Do que criar uma montanha russa, né? Depois não dá conta. Porque Joinville é uma cidade que é espalhada. Então eu não posso fazer um loteamento lá onde a gente faz a curva, porque eu não vou ter condições de levar luz, esgoto. Na hora certa sai o loteamento lá. Mas daí a organização, a prefeitura não tem como fazer. Então é melhor ela dizer assim, vamos esperar mais um pouco, do que deixar fazer e depois todos os munícipes ali ligando para a prefeitura. Na verdade, tudo gira em torno do ramo imobiliário, né? Você vende a área, a empresa se expande, compra no material de construção, então tudo é uma cadeia. Então daí o mercado tem mais movimentação, então tudo inicia no ramo imobiliário, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande. E a gente trabalha com o sonho das pessoas, né? A gente pensa só nas empresas, mas não. Tem aquelas pessoas que trabalham a vida inteira
para adquirir o imóvel. Então você tem que ter muita responsabilidade ali, porque você trabalha com o sonho das pessoas. Eu falo que a gente é o maior vendedor da cidade, né? Sim. É o maior vendedor da cidade. A gente vende a cidade, vende o estado, né? Sim. Vende o país, né? Daí quando começa a falar sobre o mercado lá de fora, somos nós que vendemos, né? Sim. Eu tive agora com o pessoal aí, com os conselheiros federais, e aí a gente fez um tour ali pela região de Porto Belo, Itapema. Eles falaram, meu Deus, Gabriel, você dá um bom guia turístico, você conhece? Eu falei, mas se a gente que trabalha no mercado imobiliário não conhecer as cidades onde a gente atua ou do nosso estado, nós estamos numa profissão, a gente tem que conhecer bem, né? Sim. Eu vendo Joinville, eu tenho que conhecer bem Joinville, eu tenho que falar com propriedade sobre o bairro, sobre a rua, sobre o local. Itapuá, tem que conhecer bem Itapuá, tem que conhecer bem Garuva. Quer dizer, se eu não conhecer bem, eu não vou conseguir vender o meu produto, né? Dizer o porquê que é bom, ou de repente falar, olha, de repente aqui não é o perfil para você. Vamos procurar outro local, né, que de repente não vai ser no que vai ser enquadrado. Sim. E isso que tu falou agora, com muita propriedade, às vezes é um defeito do corretor, que ele quer vender uma coisa que ele nem sabe o que é. Nós mesmos, dentro da minha imobiliária, já aconteceu, o cara está vendendo um apartamento, nem sequer sabe onde é que é a rua, nem entrou no apartamento, nem como é que ele vai vender? O cliente faz qualquer pergunta, tu não sabe responder, pronto, já caiu a venda. Isso é um cuidado que o corretor tem que ter, conhecer a cidade, a região, o lugar, porque senão pode esquecer, já perdeu a venda e não recupera mais, perdeu a confiança. Você sabe esse negócio de conhecer, né? Eu lembro que uma vez eu fui com uma corretora fazer atendimento num cliente que a gente ia vender uma área. E aí o cliente falou, olha, Gabriel, eu compro contigo, mas eu tenho que vender duas áreas que eu tenho em Araquari. Eu falei para ele, onde é que fica a área? Fica em tal local. Eu, já na minha cabeça, localizei. Mas quanto que está o preço da área? Tanto. Sempre estudo o mercado imobiliário, falei, pô, tá num preço bom. Falei, você vende por esse preço? Não, vendo por esse preço. Falei, então tá bom. Aí saí de lá e fui no outro dia atender com outro corretor, um outro cliente. E daí o cliente falou, eu quero comprar algo com valor bom e que seja lá por Araquari. Eu falei, eu tenho duas áreas. Quer dizer, eu não fui na área, mas eu conhecia o local, conhecia a região. Né? Só de lhe falar, tu já se localizou. Localizei. Resumo, vendi aquelas duas áreas pro cara e ainda negociei o outro. Fui conhecer o imóvel depois de vendido, literalmente, né? Sim. Que daí o corretor foi lá com o cliente e eu fisicamente não fui. Sim. Eu fui depois conhecer, eu falei, nossa, essa é a área que eu vendi, mas é a história do conhecimento, né? É de você entender, saber a região, você fala, porra, ali é uma região boa que a pessoa tá falando, né? Se é naquele local, poxa, é um negócio que dá para ser feito. Então, o conhecimento, ele faz toda a diferença. Porque tem alguns corretores, né, Gabriel, que gostam de sentar dentro da imobiliária e que o cliente caia na tua frente. Aí, depois, não vende, daí começa todo aquele processo de negativo. Até o que o Alcides até comenta, a gente tem muitos corretores sem qualificação. Tanto que até o Cresci, né, disponibiliza vários cursos, né? A gente vê muito corretor sem qualificação que não tem conhecimento do básico, né? Mínimo, né? Uma matrícula, uma escritura, ou ler, né? Ver se tem alguma coisa incorreta ali, alguma verbação, não sabe, infelizmente. E é uma preocupação muito grande, porque a gente vê muitas construtoras, principalmente quando se fala de alto padrão, que elas criam uma house de atendimento. Isso. Né? E aí o corretor literalmente só entrega o cliente para a construtora e a construtora que faz toda a condução e faz a venda. O que está acontecendo? Está, na verdade, criando um cara sem formação, né? Exatamente. Até tem um colega nosso corretor lá de Itapuá que ele comentou, tem corretor agora trabalhando comigo e ele não sabe o que é uma escritura porque ele só entendi imóvel na planta, então só sabe pegar os dados do cliente e passar para a construtora. Não sabe o que é uma escritura. Falei, essa questão do só vende isso, a gente faz assim, eu e o Carlos, principalmente nos supermercados, eles vêm te vender, né? Tá lá. Tu é corretor, aí eles já ficam. Não, eu só vou ficar aqui te escutando se você for corretor. Se você não for corretor, tu me chama corretor, que daí eu. Aí eles já. Porque justamente as construtoras enfiam um monte de gente lá e não é uma dificuldade. E é uma frase muito simples, só é corretor de imóveis quem tem Cresci. Não tem. Não tem saída. Então, às vezes eu escuto, às vezes vem gente... Tem o protocolo. Vem gente me... Não, Gabriel, eu tenho uma área aqui e tal, daí como é que você acerta a comissão? Isso. A primeira pergunta que eu falo, tem Cresci?
Não, não tem. Então, meu amigo, Não tem. desculpa. Eu não posso pagar. Também. Você não é profissional habilitado para isso, Não. né? Quer dizer, você... mas Cara, você gosta de trabalhar com isso? Vai, eu te indico o curso, faz o curso, tira o Cresci. É tão fácil, né? Se fosse um negócio complexo... Mais fácil de a gente entrar. Então, assim, pô, se qualifica, entra no mercado de forma correta, né? É um mercado que remunera bem, né? Mas esteja preparado para ter essa remuneração. Um dos mercados mais desejados aí, né? Eu acredito, no mundo é o corretor de imóveis. Mas também, eu acredito que esses que não se qualificam acabam perdendo o mercado, né? Porque você tem indicações. Né, os seus clientes, você faz um bom atendimento, você acaba tendo indicações. E esses que não atendem bem, o mercado acaba tirando mesmo, né? Isso é verdade. Acaba tirando fora e... O mercado ele filtra, né? Não tem jeito. E eu falo que o mais difícil é você construir a sua credibilidade. Agora, para derrubar é um instante. Basta, 1, 2, 3, foi. 1, 2, 3, foi. E fica marcado, né? Você faz uma negociação errada. Eu sempre falo, eu prefiro perder dinheiro do que quando eu vejo que o negócio vai começar a dar errado, eu falo, pode ficar, não, eu não quero nada. Cara, eu me afasto porque isso queima você no mercado que daí nunca mais tira. O cara é o cara que eu fiz o negócio e não deu certo. Não, tá aqui, eu não quero... Né? Porque o boca a boca no nosso mercado é terrível. Não. E na verdade, assim, né? O negativo... Todo mundo gosta de falar o negativo. O positivo já é mais difícil. Daí tu indica a pessoa, mas o negativo, daí tu vai falando para um, vai falando para outro. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Né? E daí é difícil voltar atrás. Tu não dizer que não era porque o negativo atrai mais, né? Os curiosos. Sim. Né? A gente vê justamente na televisão. O que as pessoas ficam assistindo? Que morreu não sei quem, não sei onde, a tragédia, não sei o quê. Porque é o que infelizmente é assim, o ser humano gosta. E o mercado imobiliário, e eu vou puxar a sardinha para nós aqui do conselho, mesmo com os tropeços que a gente viu de alguns corretores, eu acho que o conselho ele foi muito atuante, né? Foi. A gente teve nesses últimos tempos aí muito forte a mão do conselho, né? Para coibir maus práticas, né? Eu acho que esse é o papel do conselho, ele coibir e deixar claro o recado, que não tem espaço para maus práticas no mercado aqui em Santa Catarina, né? Não é um trabalho fácil, né? As pessoas às vezes acham que é fácil, não é. É um universo enorme de imóveis sendo anunciado a todo momento, né? Eu brinco com o pessoal, né? O mercado de Balneário Camboriú tem corretor de imóveis do Brasil todo lá, e cabe a nós educar eles, né? Eu acho que o caminho é a educação e a orientação para a gente fortalecer mais. E eu acho que muito do que está acontecendo aqui no mercado tem influência das mulheres, né? Aquilo que você falou, 40% das mulheres já estão aqui no mercado, né? E a mulher, acho que ela tem mais zelo do que o homem. O homem, ele é meio despreocupado com... E às vezes o homem quer fazer rápido as coisas, a mulher já tem um pé atrás e vai indo e faz. Analisa. Analisa e tal. Tudo também depende do perfil, né? Mas a grande maioria, justamente porque já tem assim, várias coisas para cuidar, né? Cuidar da família, dos filhos. Então ela sabe que qualquer tropeço ali já desanda tudo. Então, e assim, o conselho também, né, Carrá, nós temos que dar o parabéns, porque ele está, na questão das mulheres, está fazendo todo um movimento de fazer workshops, palestras, especificamente para o mundo das mulheres, que é um pouco diferente dos homens. Eu acho que o nosso primeiro evento, e que até hoje é histórico, foi aquele evento em Balneário Camboriú, com a Chay Carione, acho que foi um evento para mulheres, né? Lotou, foi só para mulheres. Eu lembro que eu participei do evento e daí às vezes vinham os maridos, o pessoal, eu posso entrar? Eu falei, não, é só das mulheres. Mas eu acho que já marcou a gestão, né? Deixando claro, e a Rúbia fala muito isso, né? E não é tá acima, tá abaixo, tá do lado, né? Eu acho que é muito legal essa sua visão que você fala, né? É o andar junto, a gente estar junto, né? A gente vê muito movimentos aí, mais, é menos, não, é igual, né? Sim, eu discordo totalmente desse negócio feminista e mais não sei o quê, porque assim, a gente não é sozinho.
E eu preciso dele, ele precisa de mim. Então vamos fazer junto essa caminhada. Mas a gente tem que cuidar, porque algumas mulheres, empoderamento da mulher. Que empoderamento da mulher? A mulher já tem o seu papel, a sua missão, não tem que se empoderar, ela só tem que saber fazer o que tem que ser feito e não ficar coada, porque eu sei que agora já nem tanto, mas tipo assim, vou falar da minha mãe. A minha mãe foi criada para ficar em casa cuidando dos filhos e só. Pode dizer amém, né? Como amém, não reclamava de nada, não sei o que. E assim as gerações vão mudando. Então a mulher não precisa se empoderar, ela só se precisa colocar no lugar dela e junto com o homem. Junto com o homem. É assim que a gente vai para frente, né? Então a gente não precisa ter medo, porque eu sei que tem muitas mulheres que acham que são mais, que não sei o quê. Não, somos iguais. Claro, mantendo as diferenças normais, mas assim a gente consegue ir junto, não tem problema nenhum. E assim acho que o resultado disso é muito mais positivo, né? A gente fez uma campanha sobre assédio, né? Que infelizmente ele acontece e é o histórico que a gente fala, né? E as pessoas às vezes ficam acuadas de não falar, né? E eu acho que a grande provocativa tem que ser falado, né? Tem que ser aberto, tem que ser exposto, né? Porque a melhor maneira de você coibir é quando você expõe a pessoa. Aí acabou a brincadeira. Exatamente. Né? Mas aí que tá também. Aí nós temos essa cultura, aí que se eu falar, vão dizer que eu é que provoquei, que eu sou a culpada, e daí é melhor eu ficar quieto. O que vão achar de mim? Quando na verdade não é. Então, inclusive, né, Carrara, nós estamos até com, assim, esse ano começamos com vários projetos em relação à mulher, tem a cartilha que foi na gestão passada, vamos continuar ela, e tipo assim, criar, de acordo conforme foram as necessidades dentro do conselho, tipo assim, uma ouvidoria, porque às vezes a mulher só quer alguém para desabafar. Sim. E depois a gente pode encaminhar ela para um psicólogo, não sei o que tem nas polícias, nas delegacias da mulher, tem, se ela quiser ir a mais. Porque nós tivemos recentemente um encontro com a nossa vice-governadora do estado e ela disse que o maior problema da mulher, ela já está falando no geral, né, não só das corretoras, ela vai lá, denuncia e no outro dia vai lá e tira. E ela fala com propriedade, né? Porque ela foi delegada da mulher aqui, delegacia da mulher. Ela falou assim, aí eu não posso fazer nada porque se eu não tenho a denúncia eu não tenho como ajudar. Mas isso é cultural, e isso que a gente quer mudar. Então, se a gente só tiver um telefone, já que a pessoa nem precisa se ver, só falar... O WhatsApp, né? Qualquer coisa. Uma coisa simples, que não demande muitos recursos, nada. Eu tenho certeza que a gente pode fazer para as corretoras, vai ajudar bastante já. Já vai ajudar, não vai ser a solução, mas você sabe que quando a gente começou a montar o time de delegados, né? E a gente começou a colocar delegadas mulher, começou a vir muito isso, porque daí como era delegada mulher representando, e aí começou a vir as demandas, né? Engraçado isso, né? E a gente se surpreendeu assim com as informações, daí as delegadas ligando, tá, e o que a gente faz? A gente recebeu isso aqui, como é que a gente procede, né? E daí cada caso foi olhado com carinho e a gente deu os direcionamentos, né? Alguns mais graves, outros menos graves, né? Isso quer dizer, mas daí a gente entendeu o universo que nós estávamos entrando aqui, né? Às vezes a gente não tem noção do tamanho que é. E só por ser uma mulher, elas já vieram, né? Mas o público já veio. Tem a questão de se portar também, né? Não, tem. Porque a gente vê corretoras aí que vai atender de mini saia, um decote, e daí fica até desconfortável pro casal, né? Esses dias eu estava justamente comentando isso com um amigo meu, não sei o quê. Daí ele falou assim, Rúbia, tá, tu já foi assediada? Eu falei assim, não, nunca fui assediada. E por que tu acha que tu nunca foi assediada? Eu falei assim, pela maneira como eu me porto, pela maneira como eu conduzo as coisas, porque justamente o que tu falou, tem umas... Aí ele falou assim, porque tem corretoras que acham que isso já faz parte o cliente acha, devido à postura dela, que isso já faz parte do pacote. Sim. Vai vender, mas tem vantagens ali. Eu olhei para ele e falei assim, eu como mulher nunca tinha
visto isso, mas ele como homem, Sim, ele sim. falou isso, eu fiquei olhando para ele assim, nunca tinha passado Eu na trabalhei cabeça. com uma corretora, ela foi muito tempo, fez administrativo de imobiliária, e aí quando ela veio trabalhar comigo, eu convenci ela de ser corretora, que eu falei, você é corretora, e hoje ela tá no mercado, sim, tá como corretora. E daí ela falava assim, Gabriel, eu não entendo esse negócio, eu nunca fui assediada. E ela não é uma mulher bonita. Eu falei, mas Ivana, é a sua postura. Sim. Exato. A sua postura já deixa muito claro como que você é, e pronto. Já cria uma barreira, né? Exato. O cliente nem consegue chegar. Você tem que ter postura para não chegar a esse ponto, né? Não chegar a esse ponto, mas mesmo assim ainda É. tu tem, e também se chegar, tu saber como lidar, né? Não dá Sim. margem. É. Mas é tudo uma questão assim da cultura, da educação, do conhecimento, que é isso que a gente está batalhando, que é isso que a gente vai fazer, divulgar mais. Sim. Que eu vi agora pelo depoimento do Gabriel, pelo simples fato da pessoa saber que tem uma delegada, mulher, já vi contar o que está acontecendo, e às vezes não é só com o cliente, né? Às vezes é dentro da própria empresa, né, Gabriel? Sim, com certeza. Dentro da própria empresa, e daí Sim. fica mais difícil ainda dela falar. Vou perder meu emprego, não vou acreditar em mim. Então é uma questão bem delicada, mas eu creio que assim, também a gente não adianta querer botar a carroça na frente dos bois. Vamos dar um passinho de cada vez. Fizemos isso, funcionou, continuamos, fizemos isso, não deu certo, vamos voltar para cá, dar um passo atrás. E assim a gente, com a educação, creio que a gente vai... Por exemplo, lá no Crescente a gente criou a cartilha, né? Sim. Então, assim, é um passo, né? É um passo de cada vez. Tudo é cultural, né? E a gente tem que mudar a cultura. Então, exemplo, a gente teve uma cultura muito racista, vindo do nosso histórico lá atrás, e a gente está no perfeito, ainda não está. Não. Já se mudou muito do que era lá atrás. A gente vem de uma cultura machista, vem de uma cultura machista. Ela vai mudar, né? E eu penso muito nisso, né? Não é história de empoderamento, é lado a lado, né? E eu acho que o mercado imobiliário ele pode ensinar para o restante dos mercados, né? Aquilo que você falou, a remuneração da corretora e do corretor é o mesmo. Igual. Né? Eu não pago um corretor a mais ou a menos por conta da opção sexual, ou seja, quem ele seja, né? Ele é pago igual, né? O que interessa, e é outra coisa que eu gosto do mercado imobiliário, é meritocracia. Exato. Vai ganhar quem trabalhou. Quem não trabalhou não ganha. É simples assim. O mercado imobiliário, ele não perdoa, né? Então, assim, você quer ter resultado? Trabalhe, você vai ter resultado, você vai ganhar, né? Quero ficar só no computadorzinho esperando o cliente? Pode ficar, né? Vai correr o risco de vender? Corre. O duro que o mercado imobiliário ainda corre. Olha que corre o risco de vender. Eu não esqueço, eu tenho uma história que eu gosto de contar. Eu tinha um corretor que ele é o rei do plantão, né? É aquele cara que vai, liga o computadorzinho, ele vai lá para não ficar em casa, né? E aí eu tinha um outro corretor acelerado que corria atrás dos clientes, nunca parava no plantão, porque sempre estava atendendo. Bem, entrou um cliente lá e o cidadão do plantãozinho falou, eu quero comprar 10 terrenos. Ele me ligou, né, desesperado. Gabriel, o que eu faço? O cara falou que quer comprar 10 terrenos. Falei, meu Deus, faz ele assinar essa proposta para agora. Aí o outro ficou sabendo e ficou louco. Eu não acredito, eu tô sempre no plantão, eu tô não sei o quê. Falei, cara, às vezes acontece. É 1 em 1 milhão, mas acontece, né? Mas brincadeiras à parte, o mercado imobiliário ele privilegia quem trabalha. E daí não importa quem que é, se é homem, se é mulher, o que seja. Quem trabalhar vai dar resultado. Vai ganhar, Então... E assim, e é bem remunerado, né? Fazendo teu serviço direito, começando na captação, né, Gabriel? Não pegar essas coisas que 10 pessoas estão vendendo, que daí vira um leilão. Na captação, porque os corretores eles não têm a noção de como é importante a captação, e se você é um bom captador, tu vai fazer primeiro e daí os outros vão trabalhar para ti. Os outros vão vender para ti, mas ele não tem ainda esse conceito da importância da captação, ele só pensa na venda, né? Eu sempre falo assim, vamos vender. Não está aparecendo cliente, o mercado, eu falo, sai hoje e vai fazer captação. Eu tenho certeza que você vai fazer venda, porque você começa a fazer o network, aí o cara que está querendo vender, ele está querendo comprar alguma coisa. Sim. É a regra. Então você vai pegar a captação, depois você vai fazer a venda, ou nessa conversa ele já vai te indicar.
Tem. O segredo da corretagem muito é a história da captação. E captação bem feita, é aquilo que você falou. Vai ter os outros para vender para você. Exatamente. Se é um imóvel assim que está ali, ó, tu nem se preocupa, alguém vendeu. E também tem essa questão, né, que eu sempre falo. Não queira ficar com as coisas só contigo. Eu captei um imóvel maravilhoso, fica comigo, não vendo, cliente fica chateado, vamos dividir, vamos fazer o volume. Mas você sabe que eu estava em Lages e a gente estava conversando sobre isso, né? Eu sou um cara fã de exclusividade, né? Penso, e só que ainda existe um preconceito da história da exclusividade, porque lá atrás a exclusividade era assim, o cara pegava exclusivo e não dividia. Não dividia. E o conceito, principalmente o conceito americano, ele vem com a história da exclusividade, mais do compartilhamento. Então a gente tem uma rede de imobiliárias aqui no Brasil, que é a americana, que o foco deles é muito em captação, né? Eles focam muito em fazer captação e compartilham, né? Então, e aí eu brinco, eu falo, olha, se eu tivesse só como corretor, sem estresse, se eu não ia fazer captação, eu ia captar cliente, ia chegar na imobiliária fulano de tal, né? Ó, tem imóvel? Tem, preciso disso. Não ia ter que me preocupar em documentação, nada, não ia ser meu estresse. Meu estresse ia ser vender, né? E muitos não olham. Tem gente que tem perfil que gosta de papel, que gosta de fazer captação, né? Cada um nos seus quadrados, né? E daí, óbvio, o cara eu tenho corretores meus que adoram fazer captação, fazem excelentes captação, né? E ganham dinheiro como captador. Só que se eu pôr ele na mesa para vender, ele não vende. Então, você vê que o perfil dele cada um tem que achar o nicho dentro do mercado imobiliário, que vai se dar bem. Sim. Não precisa querer fazer tudo. Aí eu gosto disso aqui, vou fazer isso aqui bem feito, pronto. Sim. É nichar. Se o cara saber nichar no mercado, ele ganha dinheiro. O problema é o cara que pulveriza, né? Eu faço tudo. Faz tudo. Não faz nada. Não. Acaba não fazendo nada. Eu sou gerente de uma loja, vou tirar o Cresci, porque daí eu vou tentar vender também. Não foca numa coisa. Não, né? Perfeito. Tira tudo que é lado e acaba não focando. É verdade. A gente vê muito isso. Eu sempre falo, pessoal, tem que focar. Não tem. No começo, tô com medo. Beleza, pega sábado e domingo, só que sábado e domingo você vai trabalhar. Não vai passar tempo com a família? Não vai. Tem um colega meu que fala, né, pra mim, Gabriel, o pessoal não sabe quantos final de semana a gente moeu, né, no bom sentido, né, plantão. Eu, muito tempo, trabalhava de segunda a segunda. Por quê? Porque eu precisava vender. Né? Não, e o cliente não tem horário, né? Não. É 24 horas. Eu posso agora. Pode? Não, agora não posso, estou almoçando. Não, e foi coisas que eu fui aprendendo com o tempo de plantão, né? Eu fiz muito plantão. O melhor horários para ficar é horário de meio-dia. Então eu via os corretores tudo se organizando. Não, eu vou almoçar, não sei o quê. Eu tinha uma regra, ou eu almoçava antes, ou eu não almoçava. Né? Eu falava pro pessoal, não, pode ir, eu fico aqui. Batata, eu ia atender cliente sozinho. Depois das 18 horas, todo mundo se preocupando para ir, eu falava, não, eu vou ficar. Eu falava, o cara tá saindo do trabalho, batata. Eu atendia. E final de semana, principalmente domingo. Porque domingo ninguém gostava de ficar, eu falava, eu fico, não tem problema nenhum. É um fluxo menor? Mas é certeiro, porque o cara que vai, ele vai para fechar. É diferente do cara, exemplo, às vezes de um sábado, ou durante o dia, que ele passou lá só por curiosidade. Não, o cara, principalmente domingo, o cara que vai domingo é cara que quer fechar. Ele não tá lá para... Nesse sentido que tu está colocando agora, eu acho importante a conversa que tu tens que ter com a tua família, para eles entender o fluxo. Eu não vou estar com vocês domingo, mas segunda-feira, meu dia é contigo, para entender que não é que não queira estar com a família, que não sei o quê, porque tem essa também cultural, que sábado e domingo tem que se dedicar à família. Não tem? Não tem isso, dia a dia. Nós é que estipulamos esse negócio segunda, terça, quarta, mas esquece, um dia é igual ao outro. Então, se tu tem a tua família do teu lado te apoiando, tu vai trabalhar mais feliz, tu sabe, e eles sabem que tu tá ali para melhorar o bem-estar da família e tudo. Eu já vi vários, assim, perrengues da mulher ficar ligando, do marido ficar ligando, que tá fazendo aí, não sei, mas é porque nunca foi conversado, explicado, é assim, quer ir junto, vamos passar um dia lá, passa comigo domingo, no plantão, para ver como é que é o fluxo, mas o que, olha só o que nós estamos plantando, olha o resultado que vai dar, tudo é uma questão de conversa, né? Então isso é importante. Muitas vezes desistem, né? Desiste porque... Sim, às vezes não compreende, né? A esposa, o marido não compreende e acaba sendo aquela coisa... negativa, ou se divorcia, né? Ou desiste da profissão de corretor.
Eu trabalho de domingo a domingo, 24 Não horas. tem Se o dia, cliente né? me Na perguntar verdade- meia-noite alguma coisa, se eu tiver acordado, eu vou responder. Sim, não tem horário. E não a gente tem acorda missão. todo dia desempregado, a gente tem que ir em busca todos os dias, né? Então, a busca é diária. É a né? diária, é. A gente não se acomoda, né? Se acomodar, acaba ficando para trás. Essa é uma realidade hoje ainda. Mas eu tive uma corretora que ela tinha uma meta. Ela falava, eu tiro férias uma vez por mês. Então a meta dela era o seguinte, do dia 1º ao dia 20 ela tinha que vender. Era a meta dela. E ela todo mês vendia nesse período. Aí ela recebia a comissão, ela assumia, daí dependia, 10 dias, 5 dias, ela assumia. Ela voltava, então todo mês era isso. Daí eu falava, pessoal, isso é foco, né? Ela vende todo mês? Vende. Tem cara que fica aqui, né? Não tira férias. Não tira férias e não vende. Ela definiu a vida dela. Não, eu quero tirar férias todo mês e para isso eu tenho que vender. E aí todo mês ela batia a meta, vendia. Por sinal, é uma ela é gerente aí de uma construtora e sempre bate meta. Eu acho que assim, tudo você foca a tua energia, né? Você tá focando a tua energia para aquilo, né? Você acredita e vai acontecer, né? Se você destina a tua energia para aquilo, vai acontecer. E outra coisa que a gente tem que cuidar, que eu já vejo muitos corretores, o ambiente que tu estás. Tem corretores que estão num ambiente assim, ai, não vendi nada hoje, também choveu, tá meio frio, tudo no negativo. Aí tu anda com isso, tu não vai vender, tu já definiu, não vendi, não vou conseguir isso. Tu tem que focar em ti. Olhar o que tu quer, o teu foco, e não ver se o outro vendeu, deixou de vender, por que não vendeu, o governo aumentou taxa, diminuiu taxa. Não, tu tens que estar focado em ti e fazer a tua parte, não são os outros, o externo que vai melhorar. Então eu não estou vendendo porque você também não está vendendo, então a profissão de corretor não é por comodismo. Não. O corretor de imóveis não se sustenta com comodismo. Então, por isso tu tens que andar com gente focada, que tem meta, que quer ir para frente. Esse mês vou vender tal. Não estou vendendo nada. Do céu, me dá até um ruim quando eu escuto isso. Eu escuto às vezes o pessoal falar, pô, eu vou num tal plantão e nunca vira cliente. Eu falava, meus plantões sempre virava. Sempre, não teve um. Por quê? Cara, eu fazia um funil, eu marcava com um monte de gente naquele dia. Marcava com 30. Provavelmente ia vir 3. Né? Mas vinha. E eu marcava também aleatório. Exemplo, eu precisava conversar com a Rúbia. Eu falava, Rúbia, eu vou estar lá no plantão. Você passa lá para conversar comigo, porque você começa a movimentar o local. Sim. Quem olhava de longe falava, às vezes tinha mais corretor e falava, meu Deus, o Carrara toda hora está atendendo gente. Né? Mas eu movimentava e aquilo que me trazia? Venda, porque eu não ficava com a minha cabeça pensando em besteira. Eu sempre estava pensando em negócio, estava conversando com a Rúbia, conversar com não sei quem, e sempre pensando em negócio. De repente a pessoa que ia lá não ia comprar, mas falava, pô, eu vou te indicar, tem um amigo meu procurando isso aqui. Exatamente, tem que fazer essa movimentação, porque senão não ficar sentado esperando, não vai. Às vezes as vendas acontecem por causa de uma estratégia que você fez, né? Como você falou, chamei a Rúbia, vim ali, o pessoal viu o movimento, vou ali também. O que está acontecendo, o que está acontecendo ali? Então é tudo a estratégia. Essa é a prova social que a gente chama, né? Os gatilhos. Aí a prova social é aquela coisa, tem 2 restaurantes, um tá cheio de gente e o outro tá vazio, iguais. Tu vai no que tá cheio. Porque se todo mundo tá indo ali, esse é melhor. Às vezes. Não, mas eu em rodovia ver se tá cheio e ver se tá cheio ainda de caminhoneiro. Batata, pode parar, que a comida é boa e barata. Exatamente. É isso que acontece. Então, a tua estratégia é perfeita, porque tá sempre cheio lá, então deve ter uma coisa boa, vou lá ver o que é, mesmo tá passando ali, não pensou aí, mas vou ver o que é, está cheio de gente, é isso que tu tem que andar com as pessoas positivas. Sim, com sem certeza. foco, vamos pra frente. Eu vejo assim, a venda ela é muito momento, né? E se a pessoa, você leva aquele corretor que você falou desanimado, o cara tá mais desanimado que o cliente para comprar. Exatamente. Mas não vai acontecer a venda. Porque é emocional, né? Tu tem que ver no olho do corretor assim, olha, eu tô vendendo isso aqui, quem sabe. O que eu vi muito, assim, no período de pandemia vendeu muito. Todo mundo estava vendendo. Então, todo mundo virou corretor. Nossa, que fácil de vender, né? Tava vendendo igual água, assim, os imóveis. Hoje já não, né? Hoje o mercado seleciona. Eu falo que esse é o ano da peneira. É o ano que vai peneirar realmente. O mercado vai peneirando, justamente. Né? Mas na pandemia mesmo,
tava muito fácil vender, né? O pessoal tá investindo muito, né? Se colocava um tijolinho ali, já tava vendido. É que as pessoas tiraram aquela história do cara entender que o amanhã é hoje, né? Sim. E tem uma frase, eu adoro a internet porque ela tem alguns gatilhos que a gente sempre pensava, né? O cara fala, mas será que hoje é o melhor momento para comprar? Hoje é o melhor momento, porque amanhã vai estar mais caro, certeza. Compra hoje, porque amanhã já o mercado imobiliário é assim. Eu escuto pessoas falando assim, mas há 10 anos atrás você comprava um imóvel por tanto. Pois é, e hoje você compra por esse valor. Daqui a 10 anos, não compra mais por esse valor. Né? Então, as coisas vão aumentando. Porque se o pessoal falar, mas se lá atrás eu pegasse e comprasse, pois é, mas você tinha dinheiro para comprar naquela época? Não tinha. É por isso que você não comprou. Quem tinha dinheiro comprou. A mesma coisa acontece hoje. Quem tem dinheiro, compra. Quem não tem dinheiro... No seu momento. Se o meu momento está para compra, eu compro. Se não está, aguarda um pouquinho. Mas o mercado imobiliário, ele sempre está bom hoje. Né? Amanhã você já está atrasado. É igual um post que você, acho que ontem, né, você colocou. A pessoa fala para não comprar um imóvel, mas ele nem tem um imóvel próprio, né? Então você fala, não, fique de aluguel, né? Não compre um imóvel. Não pegue referência de quem não tem imóvel. Não vale a pena comprar imóvel. Mas você tem imóvel? Não, então... Isso é outra coisa. Não escute quem não tem um histórico, né? Sim. Vou escutar a pessoa me dar um conselho se ela não tem nada. Não tem imóvel, não tem carro quitado, não tem nada. O corretor fala de investimento, ele mesmo não investe, né? No que ele Exatamente. Vende. Então também tem que investir direto. Eu falo, a maior parte do meu investimento de dinheiro é imóvel. Com certeza. É minha aposentadoria. Então eu invisto, acredito naquilo que você fala, né? Eu sempre falo, pessoal, acredite naquilo que você vai vender. Né? Sim. Eu só vendo o produto que eu compraria. Sim. E não é jargão, é porque eu olho para o produto, eu me apaixono, eu entendo ele, eu falo, pô, eu compraria esse imóvel. Né? Eu não consigo vender um imóvel que eu não falo, isso aqui... Né? Eu tenho que me apaixonar. Então eu entro no local, eu me apaixono, eu brilho, porque daí quando eu estou mostrando para a pessoa, não existe qualquer coisa que a pessoa falar não, eu tenho um sim para ela, né? Aqui bate muito sol, é bom porque seca, não vai dar umidade, né? Você tem um monte de gatilho de resposta, né? Então eu acho que esse é o grande diferencial a hora que vai vender, né? Exatamente. O mercado ele é muito dinâmico e a gente tem que estar se aperfeiçoando, né? Não tem outro caminho, né? Essa trajetória do conhecimento ela tem que ser contínua, né? Para todos os lados. Justamente porque está mudando muito, né? Então tu tem que estar atualizado e saber o que está acontecendo. Por isso que a gente falou no início aqui da inteligência artificial, ela está ali para te ajudar, não para tirar o teu lugar. Para fazer as partes difíceis. Eu acho que foi o ano passado, não sei se foi ano passado ou ano atrasado, que a gente fez uma palestra, um workshop, uma moça que ensinava a se vestir lá no Cresci, né? Depois, mas o que isso tem a ver? Não, tem tudo a ver, né? Porque é postura, né? Que a gente falou, né? A gente é visual. Tu olha, essa ali, não gostei. E eu disse, não tem nada a ver. Porque assim, a pessoa pode se vestir de qualquer jeito quando já é um bilionário, não sei o que não tá nem aí pra nada, não vai mudar nada na vida dela. Eu não preciso que você venha até mim, mas quando precisa, tu tem que estar se portando, se vestindo de uma maneira correta. Porque não vende. E aqueles 3 primeiros segundos, olhei, não. Eu vou para aquele corretor ali. Minha mãe tem uma frase, na dúvida vá bem vestido. Né? Verdade. Como é que será que tem que ir para festa ou para o local? Será que tem que ir assim? Na dúvida, tá com dúvida? Vai bem vestido. Sim. Mal você não vai passar. Não tem erro, daí não tem erro, isso é verdade. E eu acho que é a mesma coisa, o home office ele estragou um pouco as pessoas por conta disso, né? A pessoa trabalha em casa, o cara trabalha de chinelo, bermuda... Cara, não é a mesma coisa, né? Você não tem aquele compromisso igual sair de casa, né, e trabalhar. Agora, a minha filha, ela tem uma startup, ela e o marido trabalham em casa, mas ela já desde o começo adotou essa postura. Ela se arruma como se fosse trabalhar. Porque o mental... exatamente, a mente já pensa, agora é a hora de trabalhar. Porque se tu tá lá deitado, de pijama, não sei o que, não vai render a mesma coisa. Ninguém tá te vendo, mas tu também não tá dando o teu melhor. Ela faz isso. Bem legal. Mas é o que a gente
Eu não sei se lá em Itapuá teve, mas eu já peguei corretor na época de praia, isso não agora, há tempo atrás, o cara indo de chinelo, bermuda e camisa regata trabalhar. Poxa, qual credibilidade que ele está passando? Sim. A pessoa está lá investindo o dinheiro da vida dela para um cara, né, vestido de chinelo, bermuda. A não ser que tu seja o corretor que toda a cidade te conheça. Ai, vai lá falar com o Carrara, sim, ele está de chinelo e tal, mas aí ele é o cara da cidade. Mas são raros? São raros. Não é assim. Eu lembro, não sei se vocês conhecem o Thiago Nigro. Sim. Ele no começo da carreira, ele só ia de terno, gravata, não sei o que. Agora que ele já não precisa de mais nada, daí ele vai fazer as palestras de agasalho, de não sei o que, mas todo mundo conhece ele, sabe que ele é um Sim. sucesso, é outra coisa. Agora no começo ele estava lá. Mas mesmo assim, ele tá mesmo ele estando indo casual, ele está vendendo a imagem que ele quer. Né? Sim. É um negócio que eu vejo muito da internet, né? Que as pessoas não entendem. A internet, você está vendendo algo que você quer. Então, óbvio que a gente tem que cuidar com o que a gente posta, com como a gente se posiciona, porque é como as pessoas estão nos enxergando. Exatamente. E num nível muito maior, porque a nossa vestimenta, ela é local. Agora a internet, ela é nível mundial. Exato. Então, conforme eu estou me mostrando, é o entendimento que as pessoas vão ter de mim. E a internet, ela deixa registro, quer dizer, o resto da vida vai estar lá marcado como que você se portou, como você se comportou, né? Então, tenha cuidado com o que poste, tenha cuidado como você se posiciona, porque é o resultado que dá, né? Exatamente. E não tem que fazer da internet o teu diário, né? Não. Acordei hoje, tomei isso, fui agora ali, babá. Tem gente que está tão habituado com tem a celular, necessidade de falar, de estar se mostrando, que depois isso vai ter as consequências. Daí tem muito seguidor, né? A pessoa ganha dinheiro com isso muitas vezes. Né? Sim, sim. Como se fosse uma novela da própria vida, né? Mas, assim, ó, eu vejo muito que as pessoas que sabem usar isso positivamente, sim, então eu acompanho alguns corretores que sabem fazer isso muito legal, né? Mas tem que saber fazer. Vim aqui visitar tal captação, tal... Tem uma historinha, ele sim, monta uma historinha, contexto, né? Tem o contexto, aconteceu uma situação com o cliente, daí ele expõe a situação, pô, aconteceu isso, o que vocês sim. acham? Quer dizer, ele sabe fazer o jogo e envolver as pessoas no jogo, aí é legal. Agora, o duro quando o cara, né, não acredito, o cliente não me atendeu, né, quer dizer, é aquele comportamento que a gente já falou que não é nem sadio num plantão com um colega, ele ainda expõe isso publicamente, aí é pior ainda, né? Pior ainda, bem verdade, bem pior. Pessoal, nosso bate-papo está muito legal. Vamos combinar a próxima, né? Não, mas é muito gostoso, né? Eu falo que assim, aqui é o momento da gente conversar. O pessoal pergunta, Gabriel, qual que é a regra? Eu falei, não tem regra, a gente vem aqui conversar, bater, passar nossas experiências, nossos momentos. De novo, a gente está replicando isso para o mundo, né? A partir do momento que a gente coloca. Na internet. E eu tenho certeza, porque eu escuto isso, as pessoas falam, pô, que legal que você comentou isso, aconteceu tal situação comigo, né? Legal que vocês têm essa visão. Então, a força de replicação dela é muito grande, né? Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado a você, Gabriel, por ter nos chamado, né? É uma honra participar. Foi muito legal mesmo. Vamos esperar os próximos. Então, como é que quer falar um final aí para uma despedida? Assim, o mercado imobiliário é um mercado próspero, tu trabalhando direitinho, ele é muito sadio, te recompensa muito, tem que saber trabalhar. E para as mulheres em especial, podem vir, vocês vão ser bem recebidas. Como nós falamos no começo, os honorários são iguais, tu tem o tempo que tu consegue administrar família, filhos e tudo junto com a carreira. Então, mas o importante, tenham o conhecimento. Não entre assim, entrou e pronto, fica ali, não vai conseguir. Tenham o conhecimento, toda vez apliquem o que vocês sabem, que vocês vão longe. E escutem, isso eu sempre falo na hora de credenciamento dos novos corretores, eu falo assim, eu tenho uma única coisa que vocês não têm, a experiência. Então, escutem os mais velhos, escute o que a gente está falando, porque a gente já passou, isso não é ensinado em qualquer lugar, é o que você passou no teu dia a dia
você tem aquele contexto que não vai aprender no caderno, não vai aprender em lugar nenhum. Escutem umas vezes, procurem conselhos que vão ser bem recebidos, principalmente com a pessoa que já está, como você falou, Carrara, a pessoa que já tem o histórico, não vai pedir conselho para quem não tem nada. Sim, que não tem nada para... Com a pessoa que já venceu, que está ali pronta para te ajudar. Pode ter certeza que você vai longe. E obrigada por ter nos convidado. Foi um prazer estar aqui. Eu agradeço. Maiara? Queria agradecer, né, esse podcast. Uma honra estar aqui, né, conversando com vocês e com todos que nos assistem. E o ramo imobiliário é um ramo muito gostoso, né? A gente faz várias amizades, a gente tem vários feedbacks bacanas, né, dos clientes, realizações de sonhos. A gente trabalha muito com a vida, né? É uma vida da pessoa ali se dedicando a adquirir um imóvel. E para quem está pensando em iniciar nesse ramo imobiliário, vale muito a pena, é bem compensador, assim, mas também exige de muita dedicação, né? Principalmente da mulher, né? A mulher tem que se portar de uma forma diferenciada, a mulher tem seu filho, marido, tem casa, então para a mulher é um pouquinho mais desafiador, mas não é impossível, né? E sempre buscar as parcerias, porque é através delas que a gente consegue ter o maior alcance, né, de todas as transações, né? A gente não pode focar só no individual, a gente tem que se focar no coletivo. Para as coisas andarem de uma forma mais saudável. Perfeito. Muito obrigado vocês duas. E para você que acompanhou a gente até agora, agradeço, compartilhe, curta o nosso canal e até o próximo. Tchau, tchau.